Olá, sou Lauro Monteiro e nesta atividade estaremos trabalhando noções básicas de colagem. E vamos trabalhar hoje com uma técnica muito interessante que é a colagem. Tenho aqui um papel em branco que é o necessário para suporte para minha colagem. Além disso, cola e tesoura. E muito papel picado e recortado. E vale qualquer coisa. Vale desenhos, livros antigos, textos, enfim, várias imagens. Então vamos lá e se prepare para um mergulho nesse universo maravilhoso da colagem. A primeira coisa que devemos fazer é, diante daquele caos imenso, é separar nosso material. Por exemplo, textos. Vários textos e palavras. Imagens em preto e branco. Várias imagens em preto e branco. Um dos exercícios será rostos. Então, vários e vários rostos, bocas, nariz. Aqui, vários e vários desenhos coloridos, imagens inusitadas. E por fim, cores, várias cores, pedaços rasgados de papel. Feita essa triagem, vamos iniciar a nossa atividade. Depois daquela separação que fiz das imagens, eu ainda fiz uma segunda separação, porque, pensando no tema, me apareceu um texto que me sugeriu essa criação, tá? Questão de Paraty, da sua história. Então, buscando algumas imagens, algumas eu não encontrei naquele amontoado de papéis, mas eu fui buscar em outros lugares. Então, gostei muito desse tom, que vai, por ser um papel artesanal, ele vai me transportar à história. E falando em história, nós temos, por exemplo, a própria história da cidade, né, contada pelo trabalho manual. Uma questão muito importante é a cidade é bastante cultural, então achei vários textos, né, algumas outras imagens. Pensei nessas imagens que me traz a questão da escrita e da mata. Outra coisa interessante e que se contrapõe a esses tons é que Paraty é uma cidade rica na sua diversidade. Face a isso, eu tenho um conjunto arquitetônico importantíssimo, e essas cores me levam a cores, por exemplo, selecionei, né, nesse nível, né, de etnias, buscando a relação histórica. Há também uma questão importante, que é o que estamos vivendo hoje. Quer dizer, as nossas relações estão agora pela internet, pelo computador e pelas lives. Então, desta forma, eu vou começar a arranjar e planejar o meu trabalho em cima da minha prancha, que é um formato A4.
Neste primeiro momento, este é o meu planejamento. Evidentemente que algumas coisas vão ser acertadas ainda. Eu tinha muito material, poderia fazer mais de uma colagem, e o importante é ocupar todo o espaço, de que forma eu tenha uma prancha mesmo, como um trabalho de colagem, não é? Então, agora muitas imagens eu vou recortar no fio, como muitas eu gosto, inclusive, né, de fazer, de ter a imagem recortada, bem recortadinha, no fio. Uso inclusive a própria tesoura para fazer esse tipo de recorte. Outras eu gosto muito de rasgar. Eu acho que fica interessante na questão da montagem. Então, eu posso utilizar algumas imagens recortadas. O texto, eu posso usar essa palavra ou simplesmente escrever. Enfim, vamos agora para o trabalho final, antes da colagem propriamente dita. A colagem, além de reciclar o material, ela permite infinitas possibilidades de se criar. Aliás, a colagem, ela instiga a criação. Então, com esse material que sobrou da minha coleta de imagens, eu vou criar um cenário. Um cenário que pode ser utilizado, por exemplo, para teatro de papel. Então agora vamos ver alguns trabalhos já finalizados. O nome do projeto Maré das Artes está sendo inspiração para essa colagem. O importante na hora de colar o trabalho é que cada papelzinho seja colado no seu verso, utilizando preferencialmente uma cola em bastão. Utilizamos sempre um papel auxiliar do lado, onde então passamos a cola no papelzinho ou na imagem para levarmos até o trabalho final. Isso ajuda, inclusive, a manter o trabalho limpo, sem resíduos de cola. Desta forma, eu uso sempre, e é uma dica bacana, né? Pegar uma colher e passando por toda a colagem, de forma que as bordas elas possam ser fixadas e, evidentemente, havendo necessidade, um pouquinho de cola nas bordas sempre ajuda a fixar toda a imagem.